Seja muito bem-vindo ao Diário Emocional. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com essa grande mulher. Ela é youtuber, é também mãe, uma microempresária. E eu gostaria de saber, Dulce, hoje como você está se sentindo, como está o seu dia hoje. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Se apresenta aí para o nosso público. Oi, Thalita, desde já, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Estou um pouco nervosa, viu? Mas meu nome é Dulce, pessoal. Sou mãe de Maria Clara, que hoje tem 9 anos, né? E hoje eu me sinto leve, graças a Deus. Bom, a gente vai começar então com as nossas perguntas, né? As mais leves na sequência. E depois a gente vai abrindo ali, né? Claro, se tiver algo que você não se sente confortável em responder, eu peço que você fique à vontade para pular a pergunta, tá? Esse canal ele é um canal feminino, então a gente gosta sempre de passar que a mulher ela tem que ser respeitada, que ela tem que ter o direito dela de dizer não e esse direito ele tem que começar por nós, né? Então, se a gente não passa isso para os homens, como é que eles vão aprender, né? Uhum, Bom, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de saber como foi a sua gestação da sua filha, da sua princesinha. certo. Minha gestação não planejada, certo? No início, eu não aceitava, fiquei muito triste, assim, vivia muito triste. E foi assim por muito tempo. Eu digo que foi mais ou menos os primeiros 5 meses de gestação foram muito difíceis para mim. Adolescente, né, tinha questão de sono, tudo mais, e eu estava muito sozinha nessa época. Então, os primeiros 5 meses foram muito difíceis, até para eu aceitar que eu estava gerando uma vida. Certo. E o que você acha que dificultou mais durante a gestação? Seria a solidão ou o fato de ser algo não planejado? Foi a não aceitação, né? Pelo fato de não ser planejado, na minha cabeça ficou muito difícil aceitar uma coisa que não estaria, que eu não tive o planejamento, né? Daquilo ali, não só eu, como a outra pessoa também. Então, ainda mais que era um relacionamento que não era um casamento ainda, então era um namoro que ainda não estava estável também, então tudo isso mexeu comigo. Certo. E a partir de qual momento que veio a aceitação? Eu acompanho bastante, né, o seu Instagram, depois eu vou deixar aqui, tá, gente, o canal dela. É muito bacana também, eu peço que vocês se inscrevam depois. E o Instagram dela, claro, se ela me permitir, né? E eu acompanho que você passeia bastante com a sua filha, você é uma mãezona, você passa ali pra gente uma leveza, né, na criação dela. A partir de qual momento, Dulce, que você começou a aceitar e, de uma certa forma, acolher essa gestação, essa criança que você estava gerando? Então, eu sempre tive o sonho de ser mãe, né? Mas como eu expliquei, não naquele momento de minha vida. Mas é até um pouco egoísta, meu pensamento na época, né? A forma de como eu aceitei foi o seguinte: eu queria muito ter uma menina. E quando eu descobri que era uma menina, eu aceitei. Eu sei que hoje foi um pensamento muito egoísta meu, mas foi assim que eu fui aceitando ela comigo. Certo. Como egoísmo, né? Eu sempre quis ter menino, então eu acho que eu sou do seu time ali, né? A gente tem a preferenciazinha assim, é normal a gente ficar mais feliz ou de repente não tanto quanto deveria naquele momento da descoberta, né? No nosso caso, graças a Deus deu certo, a gente ficou mega feliz. Uhum. E a sua filha, ela tem TDAH, né, Dulce? Você E comentou comigo que ela tem TDAH. Eu gostaria de saber como foi descobrir o laudo, né? Qual foi o caminho que você percorreu até receber esse laudo? Como foi a sua aceitação em relação ao TDAH? Conta um pouquinho pra gente. então, na verdade, começou, né, com as reclamações na escola. Foi no ano de, a gente tá em 2020, final de 2023. Sempre teve isso. Eu sempre era chamada pela professora ou pela coordenadora ou pelas duas, né, em reunião e tudo. E aí, foi final do ano e aí eu sempre conversava com ela,
tudo e via que aquilo ali não estava sendo resolvido com conversa. E aí, quando foi ano passado, a doutora novamente me chamou, e aí eu pedi para conversar com a psicóloga da escola. Ela me orientou a procurar psicóloga clínica, né, fora da escola. E assim a gente sabe que pelo serviço público é um pouco mais difícil de conseguir isso, e eu fui logo pela saúde privada, né? Paguei as consultas e tudo mais. E aí começou, ela fez alguns meses de terapia. Esse ano eu consegui encaminhar, levar ela no neuropediatra com os relatórios, com os testes que a psicóloga faz. Levei tudo isso com a gente para consulta. E lá foi diagnosticado, né, com TDAH. Aí ele me explicou, né, que no caso dela, como estava tendo muito prejuízo acadêmico e social, né, em relação ao comportamento dela e em relação às emoções também, que são muito fortes, né? E aí ele passou alguns exames para ela para poder passar a medicação. E aí foi em janeiro isso, em fevereiro ela já começou o ano letivo com a medicação, foi adaptada e hoje, graças a Deus, eu digo assim que está controlado em relação à vida acadêmica e em relação às emoções e tudo mais, a gente vai trabalhando na terapia. Foi difícil para eu aceitar, né, levar ela para o médico e tudo mais, até em relação à medicação também, mas eu vi que estava dando muito prejuízo para ela e eu não poderia deixar ela com esse sofrimento, com esse prejuízo, seria muito egoísmo da minha parte. E aí eu resolvi aceitar. Certo. E dentro de todo né, essa correria, corre para cá, corre para lá, tenta atendimento no público, não consegue, vai para o particular, tem ali todo. Eu entendo um pouco dessas questões, porque, como você sabe, eu tenho um autista, né? E eu entendo bastante em relação a essa falta de suporte em relação ao SUS, né? Que na televisão tudo é lindo, né? Tudo é maravilhoso, é tudo muito bem acolhido, mas na vida real a gente sabe que não funciona dessa forma, não é 10% que passam na TV. Durante esse tempo, né, correndo atrás ali tudo mais de consultas, né, de especialistas, quais foram os maiores danos, as maiores percas que você passou a perceber a partir do momento que alguém falou: opa, mãezinha, pode ser que a sua filha tenha TDAH ou algum outro tipo de transtorno, enfim. Quais foram as percas que você notou na sua filha? Então, em relação ao rendimento escolar dela, que estava muito baixo, em relação à vida social, né, com os coleguinhas, com o ambiente escolar lá, na hora do intervalo e tudo mais, ela sempre se queixava, de que, não quer brincar comigo, não sei quem me chamou de tal coisa. Então, houveram muitos prejuízos, tanto no rendimento escolar, como na vida social dela com os amigos na escola. E ela passou e passa, você falou que ela passou ali por algum tipo de preconceito, né? Vamos se dizer assim. Hoje, como é a relação dela com os amiguinhos, com a família, até mesmo os colegas de escola, professores? Você sentiu uma melhora após o laudo, a medicação, as terapias? Então, em relação a isso, melhorou sim, um pouco, mas eu acredito que com a terapia agora, né, que vai começar de outra forma, vai melhorar ainda mais. Porque antes, além dela não prestar atenção no que a professora estava falando, ela incomodava os colegas que queriam aprender, ou seja, era um prejuízo para todo mundo. Ela não deixava ninguém quieto e não parava quieta. Então, assim, hoje eu já não tenho mais reclamação em relação ao comportamento dela. Então, assim, são menos queixas dos colegas dela, por exemplo, em relação a querer aprender, ela não deixar, porque quer conversar, quer coisas e tal. Então, vem melhorando sim, e eu acredito que com esse início de uma nova forma de terapia que ela vai ter agora,
vai melhorar ainda. Certo. E me fala uma coisa, essa pergunta, na verdade, ela nem estava no script, tá? Uma surpresa, surprise. É, porque assim, eu como mãe, Dulce, eu idealizo muitas coisas no futuro do meu filho, né? Eu sou uma Sim, mulher cristã, né? Então eu idealizo no futuro do meu filho que ele vai ter uma boa esposa, que ele será um bom pai, enfim, que ele será sempre um bom filho, um bom profissional. Isso aí é o que eu oro por ele todas as noites. E eu fico muitas vezes ali mentalizando como vai ser um relacionamento na fase adulta, porque eles são diferentes, eles são pessoas diferentes, eles têm outros tipos de características, né? E eu gostaria de saber o que você idealiza, Dulce, hoje como mãe, para sua filha na fase adulta. O que você enxerga nela? Você acha que ela vai se casar ou ela vai ser uma mulher que de repente não quer relacionamento? O que você vê no futuro dela como mãe? Maria tem uma personalidade muito forte e ela pergunta muita coisa. Ela não é enganada facilmente. Então, eu acho que ela é muito diferente da minha personalidade, por exemplo. Então, acredito sim que ela vai ter uma família e tudo mais, mas não vai ser fácil se alguém, tipo, assim, trapacear com ela e fazer alguma coisa, assim, sabe? Porque ela tem uma personalidade muito forte, ela pergunta muito, até, por exemplo, em relação ao médico, ela vai no médico, tem que sentar na cadeira, alguma coisa assim, ela sempre pergunta muita coisa antes, mesmo eu estando do lado dela. Então, ela é muito forte em relação a isso, desde nova. Então, eu acho que É, ela pode até se impor muito no ponto até de prejudicar ela, que eu até converso isso com ela, né? Querer as coisas da forma dela e tudo, e às vezes não é assim, né? Você precisa abrir para o outro também, até em relação à amizade e tudo mais, né? Então, eu sempre converso com ela em relação a isso. é verdade. A gente tem que dar o espaço, né? Para que a pessoa ela também tenha ali a forma dela de se posicionar, de impor as opiniões. O meu filho também é bastante assim, ele é de opinião, ele é muito carinhoso, muito aqueles homens melosos, sabe? E a minha preocupação é justamente em relação a isso, que tem mulher que não gosta, eu sou uma delas, né? Então, Uhum. a minha preocupação é mais essa questão de, meu Deus, coitada da minha nora aguentar esse grude todo. Então, a minha preocupação é mais essa. E é claro que eu ensino, né, bastante em relação, olha, filho, tem que ser cavalheiro, tem que ceder o lugar, tem que saber conversar. Até porque eu não, assim, a família paterna dele não teve essa criação. Então, eu não tive um homem cavalheiro. O pai dele não era um homem cavalheiro. Então, a minha preocupação sempre foi em relação a machismo, a agressão, né, a xingamentos. Agora a gente vai entrar numa pergunta um pouquinho mais polêmica. Tá preparada, Dulce? Tá acompanhando aí a sequência? Já sabe para onde a gente vai Já agora? Bora lá então, ó. Quais os pontos positivos e ou negativos do seu último relacionamento ou de algum relacionamento que você prefira citar? eu acho que eu preferi falar dos pontos negativos hoje. Sim. Até porque, você falando aí de pontos positivos hoje, eu pensando, eu não sei descrever o que seria positivo. Não foi uma coisa assim, de abuso físico e tudo mais, né? Mas assim, eu acho que quando você está em um relacionamento, você compartilha coisas, gostos parecidos e tudo mais, né? Ideias, projetos. E, e hoje eu vejo que não tinha nada disso. Foi mais uma questão de apego por ter sido o meu primeiro relacionamento e crenças limitantes que eu tinha. E Então, acho que você, quando você está com a pessoa, você tem que ter muitas coisas em comum, sim,
e planos, né? Projetos juntos. Certo. Hoje você está com quantos anos, Dulce? 32. Bem jovem. É, um aninho mais nova que eu. Aparenta ser bem mais nova que eu, mas é só um aninho. E quando você se relacionou com essa pessoa, você tinha quantos anos? 22. Certo. E de lá pra 20, cá, Dulce, é 21, 20. é? E de lá pra cá, o que você notou de mudança na Dulce como mulher? O que a Dulce aprendeu com tudo isso? O que a Dulce tem hoje para passar para Talita, para Maria, para Joana, para Luciana que está assistindo? O que que ela tem para passar de ensinamento? Hoje eu sei o que eu quero. Sou quem eu sou bem. E na época eu me perdi nisso aí. Saber que ia levar as coisas e deu. A gente não tá mais junto, já tem muito tempo. E depois que houve o último término, que foi o que chegou ao fim mesmo, eu comecei a olhar para mim, ver meus erros, é, me desconstruir para mim, na verdade, porque eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu queria, eu não sabia o que eu queria em momento e fui aceitando ali, aceitando muita coisa que não era para. Então, quando você olha para si, é a melhor forma de recomeço, né? Não tá apontando o dedo para o outro, porque em um relacionamento não existe só você, a vítima, né? Na verdade, são os dois que cometeram vários. Então, reconhecer meus erros foi muito importante para ter um pensamento que eu tenho hoje, um pensamento mais aberto a formas de pensar diferentes, de querer outras coisas. Então, acho que foi muito importante eu ter vivido para saber o que eu queria. Certo. Em relação à aceitação do público, né? Porque a gente, além de ter a nossa aceitação, a gente muitas vezes se preocupa com a aceitação das pessoas ao redor, né? No caso, hoje você tem alguma religião, Dulce? Então, eu sou católica, mas no momento eu não estou frequentando nenhuma igreja. E Ah, então pelo eu não menos tô. essa parte não teve interferências, né? Mas assim, na época, eu, eu passei por muito tempo com muita vergonha do que estava acontecendo comigo. Me escondi por muito tempo. Achava vergonhoso o que eu estava passando, porque não foi fácil na época. Então, assim, envergonhada, é, tanto para minha filha da rua, por muito tempo eu me e, omitia também. Ah, tá em casa, mas na verdade não estava mais. E, e demorou muito tempo. Eu acredito que meu, minha fase de. Bom, assim, Dulce, a sua conexão ela tá cortando um pouquinho, tá dando algumas interferências. Eu não sei se a minha para você também está, mas só vou aqui repetir, né, reproduzir o que você falou para que fique bem claro para o público. Ela não culpa 100% o ex-parceiro dela, ela entende também que existiram falhas ali da parte dela e que para que a gente possa crescer, né, como pessoa, a gente precisa também compreender os nossos erros, né? E aí ela passou para gente que é importante para o nosso crescimento, primeiro reconhecer as nossas falhas e entender que não somos 100% vítimas, né? Foi o que ela falou ali com as palavras dela. Em relação, Dulce, a gente vai agora para a próxima pergunta, que é: qual conselho você daria para uma mulher que está vivendo ou viveu o que você
passou aí neste último relacionamento, nesse que você citou? O que você gostaria de passar para essa mulher como ensinamento, como lição, para que ela consiga ali sair pela tangente antes de ter um prejuízo maior na vida dela? Certo. Eu vou comentar só algumas coisas aqui antes e vou. Eu lembrei de uma frase aqui que eu quero no final dessa pergunta. É, eu conversei com a minha e eu falei bem assim, meu Deus, isso a gente tá passando por uma situação e conseguir enxergar o que realmente é, né? Às vezes é, você precisa colocar outra lente, vamos dizer assim, para poder conseguir enxergar o que é realmente aquela situação. Eu conheço muitas pessoas, até desabafam mais em relação a e não conseguem sair daquela situação, vê que não dá certo, não tem coisas em comum, uma pessoa está vivendo uma coisa, a outra está vivendo outra, tiveram tempo de para saber o que queriam ali e não conseguem sair daquela situação. Eu digo que não é fácil, né? Porque, assim, por muito tempo, mesmo separado, eu ainda tinha esperança de que o outro fosse mudar e tudo mais, mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Às vezes até aparenta mudar inicialmente, mas consegue viver com uma máscara há muito tempo, né? É por isso que até às vezes acontece desse vai e volta. Eu passei por isso também e vejo muitas pessoas passando por isso. Às vezes eu faço, não adianta falar, porque pode até o Papa falar, mas a pessoa vai continuar batendo a cabeça ali, naquilo ali, e não consegue sair da situação, né? E a mensagem que eu dei é para vocês quem é a agenda. Eu até anotei essa frase, que é a mensagem que eu deixo para tanto mulher como homem, tá? Que esteja passando por essa situação. Essa frase fala assim, se algum dia você perceber que embarcou no trem errado, desça na estação de trem mais próxima. Quanto mais tempo você passa no trem errado, mais caro torna a passagem de volta. Perfeito. É exatamente o que a gente às vezes passa num relacionamento, né, Dulce? A gente tá vendo que tá indo pelo caminho errado, mas a gente, não, vou esperar o próximo ponto. Ah, quem sabe de repente eu vejo uma paisagem legal no meio desse caminho errado. E aí acaba que a gente vai se distanciando do nosso real objetivo, do nosso foco. E aí, quando a gente vai ver, a gente já foi parar em outro país, não tem como voltar, né? Em algumas situações. Falando de Uhum. relacionamento, é basicamente o que acontece com algumas mulheres. Quando acaba, é a morte. A realidade é essa. Graças a Deus não foi o seu caso, né? Graças a Deus também não foi o meu. A gente conseguiu sair antes de se tornar algo ainda mais grave, ainda mais perigoso. Mas existem mulheres que realmente só saem do relacionamento, infelizmente, depois de mortas, né? Então, essa frase que você passou pra gente, é basicamente isso, né? Que você passou pra gente, que é importante a gente enxergar que a paisagem que a gente está vendo lá fora não é onde a gente quer ir, não é onde a gente quer chegar, não é aquele caminho que a gente quer percorrer. Então é importante a gente, claro, quando a gente está apaixonada, a gente está amando, a gente fica de verdade cega, né? Eu até brinquei Aham. com a entrevistada anterior. O que você viu naquela criatura, gente? Um homem feio, pobre, esquisito, sabe? E assim, é geralmente isso, cara. Quando você vê uma mulher bonita sofrendo, você vai ver o dito Exato. cujo não é aquela, não vale aquele sofrimento, entendeu? Não, não. Não é aquilo. Então, basicamente, é isso. A gente precisa se olhar com mais amor, porque quando a gente se olha com mais amor, a gente fala: peraí, será que eu tô fazendo algo que realmente tá certo? Será que isso daqui não tem algo de errado com essa pessoa? Porque assim, o que que ela tem para me oferecer? Eu não tô falando disso aqui, não tô falando de dinheiro, de bens. Mas será que essa pessoa ela tem proteção, carinho, afeto, respeito, fidelidade?
para me oferecer, para eu estar passando por isso? Porque de repente a gente só está sofrendo porque a gente é chorona mesmo. Mas às Aham. vezes a gente está sofrendo porque a pessoa ela não está dando pra gente o mínimo, aquilo que a gente espera. Ah, eu tô doente, ele cuidou de mim, sabe? Ah, eu não tô de bom humor, ele me deixou em paz. Aquele dia ele me deixou sossegada, ele me deixou respirar, pensar, sabe? Ter o meu momento comigo mesmo. Ou de repente uma pessoa que esteja ali, que simplesmente olhe nos seus olhos e fale: deixa que eu resolvo. Independente do que seja, deixa que eu resolvo, deixa que eu tome o meu lugar, a minha posição, né? E hoje, Lúcia, o que a gente quer saber, essa mulher linda, maravilhosa, permanece solteira, está com o coraçãozinho já ocupado. O que você vê hoje como mulher para o seu futuro? O que você pretende, o que você vem fazendo hoje? Então, eu me encontro solteira e tem uns 2 anos que eu falei assim, não, quero conhecer alguém legal que me faça somar como pessoa, como mulher e tudo mais. Então, teve qualquer coisa, me fechei realmente do mundo, porque eu precisava. Mas de um tempo para cá, isso mudou, graças a Deus. Eu falei assim, não, agora eu tô preparada, tô com a cabeça bem. E resolvi me abrir, mas no momento me encontro solteira. Aí, galera, os baianos aí de plantão, solteiros, tá? Vamos acordar, galera. Mas homem bom, tá? Tranqueira não precisa nem chamar. E Fica vamos lá. fora. Tranqueira ela não quer, não, tá, gente? Pelo amor de Deus, foi chamar ela que seja pra somar, como ela falou. Agora, Dulce, a gente vai para uma pergunta bem legal que eu faço para todas as mulheres. Quais são as Tá. experiências que você gostaria que outras mulheres vivessem e as que você não gostaria que elas vivessem? Isso aí não só de relacionamento, mas no geral. A última entrevistada, por exemplo, ela falou que ela gostaria que outras mulheres viajassem tanto quanto ela, aprendessem outros idiomas, se portassem assim com respeito e tudo mais para que elas pudessem ali progredir de alguma forma. Eu gostaria de saber agora de você, Dulce, o que você gostaria que eu, Thalita, como mulher, e outras que você não conhece, as que você conhece, vivessem e o que você gostaria que elas não vivessem. Tá dando um aviso aqui dela, tá dando. Temos e o que você não deseja que a gente viva de experiência sua. Tá. De experiência positiva, eu acredito que eu quero que vocês é, que pratiquem, na verdade, o autoconhecimento, que é muito importante, e a questão da espiritualidade também foi muito importante para mim, porque eu realmente nesse momento assim, eu digo que Deus estava comigo e eu pedi muito para que Ele estivesse comigo, porque se não fosse isso, eu tenho certeza que eu estaria muito emocionalmente ruim, né? Então, Deus em primeiro lugar, e o autoconhecimento também, e as pessoas certas, né? Eu conheci muita gente legal, muitas mulheres maravilhosas nesse caminho aí, que passaram por coisas parecidas com o que eu passei. Então, era muito bom conversar com pessoas que estavam passando pela mesma situação. Também comecei a fazer terapia, que foi muito importante. Tem gente que ainda se nega, se recusa a fazer terapia, mas a terapia é muito importante no processo de autoconhecimento também. E o processo de espiritualidade também está muito ligado a isso. Comigo foi assim, eu desejo a vocês também, né? E o que eu não desejo que vocês passem é a questão, acredito que a questão de ficar presa a, a pensamentos que você tem hoje, né? Então, eu vejo que essa questão que eu me libertei muito foi a questão de pensamentos, de rótulos, de, de apego
a coisas que minha avó passou, minha mãe passou. Então, foi muito importante eu me desbloquear disso e falar bem assim, não, eu não preciso passar, eu posso ser uma pessoa diferente, uma mulher diferente, uma filha diferente. E foi isso que eu fiz. Bom, exatamente. E agora, né, a pergunta-chave aí que a gente quer saber, como você de repente decidiu ser youtuber? O que levou você a ser youtuber? O que de repente te trouxe aí esse interesse, né, de ser youtuber? Você achava de repente que era legal ou é algo que você queria buscar ali como uma renda? O que te trouxe aí para o mundo da internet? Você me fez voltar lá há uns 4, 5 anos atrás. Então, quando eu me separei, eu excluí minha rede social. A única coisa que eu tinha era YouTube. E foi através do YouTube que eu conheci muitas mulheres. Depois voltei para o Instagram, depois de um ano. Mas o YouTube me acatava demais os vídeos das pessoas passando por alguma situação parecida, vídeos falando sobre espiritualidade, sobre Deus. Então, era como se fosse um amigo, assim, sabe? A questão do YouTube foi muito importante, porque eu busquei muitas coisas pelo YouTube. História de várias mulheres, de vários casais. E aí apareceu um vídeo de uma moça para mim, ela contando a história da separação dela. E ela falava sobre a rotina dela, sobre maternidade e tudo mais. Eu falei assim, e parecia muito simples, ela era simples na época, né? Ela já tem 5 anos de canal. E de lá para cá eu venho acompanhando ela até hoje. E, e aí, depois de um tempo, eu vi que o mercado tradicional não se adequava à maternidade, né? Porque, assim, por muitas vezes eu não tenho com quem deixar. E aí eu vi que muitas pessoas estavam tendo dúvida com o YouTube. Eu falei bem assim, por que não? Por que eu não posso tentar? E aí foi quando, ano passado, eu fiz um vídeo. Demorei muito, né? Porque eu achava assim, não, não é pra mim, eu tenho vergonha, eu era muito tímida. E aí eu não sei o quê. E aí, quando eu comecei a estudar o marketing digital e tudo mais, aí eu fui perdendo mais o medo de me expor. Comecei pelo Instagram, né? Falando, como eu sou microempreendedora, eu comecei a falar pelo Instagram. E ano passado que eu tive coragem de começar, só que aí não dei sequência aos vídeos. Eu tenho do ano passado, 2 e aí deixei, porque a gente sabe, né, que o YouTube é um trabalho de formiguinha. E na época eu não tive muita paciência no início, né? Mas esse ano eu resolvi voltar para poder registrar toda a minha trajetória, né? Eu quero trabalhar com pessoais também. E aí eu resolvi encarar. Eu falei, não, agora eu vou levar a sério. Criei alguns cursos, né, para poder ver coisas sobre estratégias, né, sobre a plataforma e tudo mais. E eu vi que além de gravar coisas que eu gosto, eu posso levar isso e estou levando como uma empresa minha, que agora eu não estou vendo resultados, mas se eu conseguir permanecer com constância aqui, a gente chega sim a um resultado muito bom. E ajudando as pessoas, né, com o meu propósito de vida, né, que é levar o alimento, a questão da maternidade, as experiências para outras pessoas, assim como muitas mulheres me ajudaram. Certo. E hoje, Dulce, você sente uma certa resistência em relação a conhecidos quando você chega e fala: Olha, se inscreve no meu canal, olha, eu tenho um canal. Você sente uma certa resistência nessa questão da ajuda, da pessoa falar: Poxa, que legal, né? Ou realmente as pessoas, elas de fato estão te ajudando, elas estão se inscrevendo sem que você precise ali, de certa forma, se humilhar, né? Que às vezes a gente tem que meio que se humilhar para, olha, se inscreve, me ajuda.
você tá sentindo essa resistência, você percebe que as pessoas elas de repente ou dizem na sua cara que não vão se inscrever porque não é um conteúdo que interessa a elas, ou elas falam que vão se inscrever e de repente não se inscrevem. Como tá sendo aí essa trajetória como youtuber? Então, eu no início eu compartilhava com todo mundo, já que eu já tinha perdido um pouco da vergonha, né? Eu compartilhava com todo mundo. Só que quando a gente vai comparar os números, né, no Instagram e no YouTube, são totalmente desproporcionais, né? No Instagram, por exemplo, minha conta é pequena ainda, mas eu tenho 2.000 seguidores e alguma coisa. E aqui no YouTube eu tenho 200 inscritos. Então são públicos diferentes na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes são públicos diferentes. Quando você começa no primeiro, cada um tem uma história, né? Tem gente que começa só com o YouTube, né? E consegue depois ir para o Instagram. Mas no meu caso, não. Então, assim, minha cidade é muito pequena. Foi uma resistência ali, então você desapareceu. Oi, voltou. Minha cidade é muito pequena e essa era uma das dificuldades. Então, assim, no início eu compartilhava com todo mundo, mas agora eu não faço mais isso, nem com a família. Às vezes eu coloco assim, porque é um vídeo e tal, sobre a cidade, aí eu compartilho. Mas hoje eu vejo que as estratégias são diferentes do YouTube para o Instagram. Então, eu meio que mudei, né, a forma de compartilhar meus vídeos pelo YouTube. E eu vejo que são públicos diferentes, que a maioria das pessoas que eu conheço não gostam de YouTube. Então não é, E não é algo pessoal, é algo que realmente elas não têm aquela plataforma como a predileta delas, elas de repente usam outros meios. e, e tudo mais. Hoje Tá eu já link, bastante agora. Oi, vamos lá, vamos ver se voltou. ouviu? É que deu uma cortada legal. Ah, Tá, pode voltar a falar para ver se retomou. então, parei de compartilhar outra e até de Não tá dando para te ouvir, tá cortando bastante. deixa eu ir para melhor. Vamos ver. Tá me... É, eu começo a te ouvir e dá uma cortada. E agora? Agora sim, agora eu te ouvi bem. Tá indo? Sim. Ah, onde foi que parou, hein? Você estava dizendo a respeito da plataforma, né? Que eu te questionei a respeito da aceitação, né, das pessoas. Aí você mencionou ali que a grande maioria delas não tem um hábito de assistir YouTube. Aí depois começou a cortar. Então, as pessoas que eu conheço não têm costume de assistir YouTube, é mais a outra plataforma, né, que é a rede social. E aí eu falei assim, mas isso não será um, como é que a gente diz o nome? Uma dificuldade para mim. Não será um Um empecilho, né? empecilho, é. Porque assim, tem muitas pessoas no mundo e qualquer pessoa do mundo pode me ouvir, pode gostar do que eu estou falando. Tem os gostos parecidos com o meu. Então foi isso que fez permanecer e já tem mais de um mês que eu estou postando vídeos, me comprometendo, né, a fazer tudo direitinho, porque a ideia do YouTube é muito legal, né? Ser recompensada pelo que você faz, pelo que você fala, pelo que você ajuda as pessoas com alguma forma de fazer alguma coisa, algum pensamento, alguma ideia, sua experiência de vida.
É um para mim É como se você tivesse uma TV só sua, né? Onde você pode se é, expressar, onde você pode dar sua opinião, expor ali de uma certa forma coisas que você concorde ou que você não concorde. Claro, o julgamento ele vem gratuito, né? Vão ter vídeos que a gente vai fazer que todo mundo vai elogiar, vai falar bem. A gente tem que estar preparada também para o lado negativo, que acontece muito. sim, Principalmente nós que somos mulheres, a gente tem vários pontos que a gente precisa se preocupar. A roupa que a gente veste, a forma com que a gente fala, como a gente se comporta. Porque hoje em dia, falando assim de feminicídio, né, que a gente sabe que os números eles são alarmantes. Além da questão daquele parceiro, aquela pessoa que a gente convive, que a gente deu abertura para entrar na nossa vida, existem também as pessoas que elas forçam esse livre acesso. E a internet é uma porta aberta para isso, tanto Instagram como YouTube e outras redes sociais. É uma porta aberta, né? A pessoa ela se sente à vontade de chegar e dar a opinião dela que não foi solicitada em momento algum, mas ela quer ali expor a opinião dela. E o homem ele é muito ousado, né? A grande maioria deles eles são bastante ousados. Nos seus vídeos, hoje, eu notei que a grande maioria deles, né, você fala ali do seu dia a dia, você dá dicas. O seu último vídeo mesmo, você falou a respeito de pessoas que se prendem, né? Ela se prende com medo da opinião do outro. Você hoje, como mulher, você acha que nós, principalmente mulheres, muitas vezes a gente deixa de receber alguma bênção, deixa de receber algum benefício, né, para quem não é religioso, algum benefício, por conta do nosso medo, por conta da nossa vergonha, algo que trava a gente ali, a gente acaba perdendo algo que era para ser nosso por medo. sim, com certeza. Sim, você já perdeu algo que você hoje pense, caramba, aquilo ali era para ser meu e eu perdi porque fiquei com medo. Aham, com certeza. Eu digo que o mais prejuízo para mim foi a questão do tempo que eu perdi num relacionamento que não valia a pena eu insistir. Na maioria das vezes, você quer insistir em coisa é porque não vale a pena. E eu demorei a perceber isso, por mais que minha família falasse, meus amigos falassem, mas eu teimosa e queria tentar até a última chance, eu queria ter aquele relacionamento que eu sabia no fundo que não iria dar certo. E aí um prejuízo, às vezes família fica sem falar, fica aquele clima chato, né? Então, então é isso. A questão de ser quem eu sou, né? De, por exemplo, eu não. Uma virada de chave que eu tive foi em relação a. Eu não fazia exercício físico, eu não cuidava da minha saúde. Né? Só vivia para minha filha e para casa. Depois de um tempo, depois de muito tempo, eu comecei a me cuidar. Entrei na academia, eu perdi peso, eu comecei a me cuidar, é, olhar mais para mim, né? Fazer coisas que eu gosto e descobrir coisas que eu gosto também. Então, ter verdade é muito bom. E com certeza eu acredito que existe um relacionamento que você pode ser quem você é. E você hoje, você acredita no amor? Depois de tudo que você passou, você acredita que o amor ele existe? Ou você acha que de repente não, as pessoas elas na verdade não amem de verdade, elas só tenham ali uma necessidade de ter alguém do lado, de ter alguém falando de todas as necessidades possíveis, né? Desde o lado emocional até o lado sexual. Você acredita que seja mais uma questão de necessidade ou que o amor ele realmente existe e você está em busca desse amor? Eu acho que o amor ainda existe, sim, eu tenho certeza, mas eu vejo que muitas pessoas estão em relacionamentos, olhando de fora, né? Em relacionamentos errados por conta do medo
de várias coisas ali estão em jogo, né? Mas não querem perder aquilo. Eu lembro que eu estava conversando com alguém e falou bem assim, não consegue terminar o relacionamento e fica aprendendo a outra pessoa a crescer como pessoa, né? Porque depois que acaba, se você se abrir realmente, você aprende muito com aquilo. Exato. Acho que a gente falou isso fui eu, gata. Mas é Aí, basicamente não sei se isso. você... A Foi gente tanto se proíbe de ser feliz e proíbe o outro. A gente impede que o outro tenha um crescimento, porque é aquela questão que a gente conversou, né? Todo mundo tem um lado folgado. sim. Todo mundo. Não tem essa, eu não. Tem sim, senhora. Se alguém chegar em você e falar, Dulce, ó, vou te dar um carro, vou te dar uma casa com tudo dentro, eu vou te dar, vai, valor baixo, uns R$ 2.000, vamos supor, por mês para você gastar com você, vou pagar todas as suas contas. Você não precisa trabalhar. Você pode até ali de início falar, ué, não, mó chato ficar sendo esposa troféu e tal. Mas com o tempo você vai se adaptar, porque você vai poder dormir na hora que você quer, acordar na hora que você quer, você vai pegar o seu carro e ir para onde você quer, gastar o dinheiro que você quiser. Então todo mundo tem um lado folgado. E se esse lado folgado seu encontrar uma pessoa que tem dependência emocional, pronto, fechou, entendeu? Uhum. Então, assim, todo mundo que tem dependência emocional, você pode notar, essa pessoa ela paga para ter alguém do lado. Se não for financeiramente, é o tempo dela, é o emocional dela, são as coisas dela, é de repente uma pessoa que ela não banca o namorado em si, mas é uma pessoa que ela é obrigada a comprar 300 celulares por ano porque ele taca no chão com ciúme, ou de repente ele impede ela de fazer um curso que ela queria muito, que ela gosta muito, uma área que ela sempre quis fazer, mas ele, na cabecinha dele, aquele curso vai levar ela a conhecer outras pessoas e se Uhum. vivenciar dele. Então, assim, na verdade, a gente precisa abrir a mente, né, quando a gente está com alguém e observar alguns sinais. O não, Exatamente. ele tem que ser observado. Peraí, mas por que não? Eu não queria que você trabalhasse nesse emprego, por que não? Aí entra a questão que eu acho que a sua filha já não tá tão errada assim. Por que que eu não Sim. posso? Porque ela paga mal, não sei- mas você tem condição de me pagar o que paga lá? Porque eu já ouvi isso, por isso que eu tô citando. Você tem Uhum. condição de me pagar o que paga lá? Mas se você ficar em casa, você vai cuidar do seu filho, você vai ter mais tempo para casa, tá? Mas e aí, quando eu quiser fazer uma unha, fazer um cabelo, comprar uma roupa, e aí? Entendeu? Então, assim, a gente tem que prestar atenção. Eu não quero que você faça esse curso, eu não quero que você tenha amizade com essa pessoa. Por que não? O que que essa pessoa te fez e principalmente o que que essa pessoa me fez para que eu não tenha amizade com ela? Me dê Uhum. uma razão plausível para eu não ter amizade, para eu não fazer esse curso, para eu não trabalhar, para eu não usar essa roupa. Me dá uma razão plausível. Se você me der, sentaremos, resolveremos e decidiremos juntos. Se você não me der nada resolvido, eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Então a gente acaba não se atentando nesses sinais, né, que acontecem ali no comecinho do nosso relacionamento, e aí depois a gente fala, ele mudou. Ou então fala assim, tem tanto tempo junto, tem tanto tempo de namoro, tem tanto, compramos uma casa juntos, tem um carro juntos, por conta da família, coitado, vai viver aonde? Tem família. Cara, se você for pensar assim, você não vai conseguir nunca sair daquela situação. É uma prisão, né? É aquela prisão que a gente tem medo de sair. O que que eu vou encontrar lá fora? Eu acho que não tem nenhum adulto coitadinho. Exatamente. Né? A autorresponsabilidade é muito importante, porque às vezes você fica com pena daquela pessoa, e eu já vi algumas situações acontecendo, né? Questão de depende, não sei o quê. E a pessoa que você teve pena ferrar com a sua vida. Exatamente.
Às vezes a gente fica com dó, ai, porque ele não tem família. Tadinho, a família não gosta dele. Ai, porque eu sou a única pessoa que ele tem do lado. Eu sou a única que me importa. O que que vai ser da vida desse ser humano se eu sair da vida dele? E é a hora que a gente tem que olhar no espelho e falar assim: dane-se, cada um com seus problemas. É, Eu tenho os exatamente. meus. Ele lide com os dele. Se ninguém gosta dele, deve ter algum motivo, né? Não dá pra estar todo mundo errado, só a bênção certa, né? Não Aham. tem como. Então, acho que é legal também a gente avaliar esses pontos. E uma outra questão também, que eu gostaria de perguntar para você, que eu acho bem legal as respostas que vocês me dão. Você acha que esse tipo de homem, ele busca um perfil específico de mulher ou, no seu caso, era uma pessoa aleatória que de repente foi só uma cagadinha ali e pronto? Eu acredito em uma pessoa aleatória. É, tem essa possibilidade, mas É. conhecendo, eu não sei se você ainda tem ali, né, algum tipo de contato, acredito eu que sim, pelo fato de ter uma filha com ele, talvez tenha um. Às vezes chegam comentários, né, por mais que sejam um pai ausentes, no meu caso é, né? Chega Uhum. ali um outro comentário. Você nota que as pessoas que se relacionaram depois têm muitas coisas em comum com você ou você acha que não tem nada a ver? Então, é porque nessa parte aí eu realmente não fui enganada, da pessoa. Então, essa parte eu não sei te falar. Porque realmente eu me fechei para querer saber, sabe, Hum? quem era, onde mora, que trabalha, gosta, não sei o quê. Então, eu realmente não fiz. Certo. Eu pergunto porque assim, eu também sou do tipo que pra mim se acabou, acabou. Não me interessa pra onde você vai, o que que você vai fazer. Você pode sair no meu portão, pegar na mão de uma mulher aleatória na rua e chamar de meu amor, que tá tudo certo. Não me Uhum. interessa. Mas eu pergunto por quê? Às vezes, mesmo a gente não querendo saber, como é o meu caso, Sim, sempre alguém chega, ai, você tá sabendo? é, Ah, chega. você viu? Ah, porque não sei o quê. Porque assim, eu particularmente, como não tenho contato, né, nem com o filho, então automaticamente não tem por que ter nenhum tipo de informação, né, vamos se dizer assim. Só que infelizmente, né, tanto as pessoas chegam como de fato a própria atual acaba me procurando e perguntando uma outra coisa, geralmente sobre o filho, né, porque no meu caso não tem, é zero contato mesmo e eu não quero de jeito Uhum. algum. Ah, Thalita, mas isso é alienação. Eu sei o que eu passei. E ele Uhum. também sabe o que eu passei. Não é à toa que ele aceitou a medida protetiva caladinho. Nossa, Então, a gente acaba sendo ali abordada, né, pelo assunto. sim, que a gente nem pergunta nada, a É, pessoa se enche de informação. Eu também passei por isso. basicamente isso. E aí, sem querer, você acaba percebendo. Eu não sei se no meu caso é porque a própria pessoa me procurou, né? Então eu já comecei a ter ali na minha mente alguns pontos parecidos com a Thalita do passado, não com a do presente, graças a Deus, mas a do passado. Então, assim, geralmente, Dulce, eu pergunto por quê? Esse tipo de homem é que, assim, no seu caso, você é uma mulher que busca passar uma imagem de respeito, embora tenha ali os seus as suas mágoas, as suas decepções, coisas que ficaram dentro de você. Uhum. E eu pergunto isso porque geralmente chega no nosso ouvido, por mais que a gente não queira. Em Sim, relação agora, falando mãe e filha, quando houve ali o término, né, de fato, você foi a mãe que sentou, explicou e conversou, ou você foi a mãe que passou pano, calou a boca, engoliu tudo calada e deixou a vida me levar igual o Zeca Pagodinho? segunda opção. A segunda opção, cara, por que que a gente faz isso? Você se odeia, mulher! Não pode. Mas é basicamente isso. O seu jeito, ele já mostra, né, um pouco disso, né, Dulce? Eu acho que
psicologicamente falando, eu sou uma pessoa que eu não estudei psicologia, mas eu gosto bastante. Percebo e acho muito legal isso em vocês, sabia? Eu gosto bastante, eu tenho Eu livro. também gosto. Eu só tenho preguiça de ler, mas eu tenho livros sobre. E a Aham, gente percebe em você, Dulce, que você é uma pessoa que quer carregar o mundo nas costas. A pessoa uhum, tá ali te batendo, você tá, não, gente, ele tá nervoso. Ai, vai passar, é uma fase. E aham. assim, hoje, Dulce, eu queria saber de você o que você acha desse comportamento que você teve ali no comecinho, né, onde você precisava passar de alguma forma para sua filha que acabou, mas no seu coração você não queria que a filha tivesse qualquer tipo de imagem ruim do pai. Como foi isso? Eu acredito que eu errei muito em relação a que era por ter conversado e tudo mais. E por muitas vezes também não falava o que realmente acontecia. Mesmo depois que acabou, não queria, tipo, deixar uma imagem ruim dele, né? Para as pessoas. Meu Deus do céu, e isso foi um erro muito grande. Santa Dulce, protetora. Foi um erro muito grande. Não, não de falar mal, mas de realmente falar o que tinha acontecido, entendeu? As atitudes e tudo mais. E aí você vê que decepciona. Assim, graças a Deus que eu saí disso, porque ninguém melhora ninguém, não. Eu, assim, como mãe, no meu caso foi um pouquinho diferente, porque graças a Deus eu me divorciei, meu filho ainda era praticamente um bebê, tinha 3 anos de idade, então ele não teve ali muito contato com o genitor, né? E aí também não foram necessárias ainda explicações a respeito, porque ele nem sabe que tem pai. Mas, graças a Deus por isso, inclusive. Mas eu acredito, Dulce, claro, cada mãe tem o seu ponto de vista, né? E a gente tem que se respeitar, né? Cada uma no seu devido lugar e cada uma com a sua opinião. Mas assim, eu, Thalita, teria falado tudo o que aconteceu, né? Uhum, Assim, dependendo da idade dela, até porque é uma menina, e eu acho que é importante passar para a menina até que ponto ela pode aguentar. uhum, Então, se você, como mãe, engole demais, suporta demais, aguenta demais, a sua filha, por mais que ela tenha um gênio totalmente diferente do seu, ela vai entender que é necessário porque a mamãe aguentou, que a mamãe uhum, ela fez isso. Então sim. é importante passar, Dulce, até para que futuramente, por mais que você pense que ela vai se posicionar, vai ser aquela mulher mais empoderada, que não, que eu vou fazer acontecer, se me tratar mal, sai fora. As coisas elas mudam em uma certa Uhum, idade. sim. Então é importante, assim, esse é o meu conselho de mãe para mãe, de mulher para mulher. Não deixe nada oculto, porque Sim, amanhã depois ela pode a gente não quer, claro, Deus o livre. Mas se ela passar por algo parecido, ela vai falar: opa, eu já ouvi essa história, eu não gostei do final. Corta, chega. É uhum. aqui que eu paro. É tanto que hoje eu mudei bastante, sabe, em relação a isso e a gente conversa muito mais e eu vi que realmente foi um erro meu de ter feito isso, mas eu percebi que foram atitudes erradas que eu tive, né? De querer esconder, de mascarar coisas e tudo mais e eu tenho uma conversa muito mais aberta hoje com ela em relação a essas coisas, sabe? Até o relacionamento dela com o pai. É, eu deixo claro, né? Que às vezes ela até me chama pra ir também. Eu falei, não, esse é o final de semana você com seu pai, só vocês dois, não existe nós três. Às vezes ela quer um momento, né, alegre e tal, mas assim, não, é só vocês dois, né? Então, isso. Muito bom, Dulce. Eu fico feliz que você tenha aberto mais essa situação para ela. Ela já tá ficando mocinha, já tá tendo ali uma mentalidade maior, assim, de uma criança um pouquinho maior, né, que precisa entender, né, algumas coisas e é bacana você como mãe estar passando isso para ela, até para que ela entenda também o seu lado, né? Porque chega um Uhum, momento que a gente é julgado por tudo.
Se a gente Uhum. dá roupa, a gente é julgado. Se a gente não dá, a gente é julgado. Se a gente dá coisa de marca, julgam a gente. Se não dá, julgam a gente. Então, é bacana você se posicionar, mostrar para ela que o seu limite chegou e que você aguentou até onde deu e que ela não precisa aguentar nada para se mostrar forte, que é Uhum. importante também. Às vezes você se mostrar forte é você olhar no olho da pessoa e falar, ó, quer saber? Vaza. Não dá para mim. É Entendeu? que eu digo assim, que eu nunca tive a coragem de terminar de fato, né? Todas as vezes foi ele, mas aí da última vez eu falei assim, não, tipo, terminou, eu queria voltar, e aí eu cortei a relação real, e eu falei, não, agora deu um basta, porque eu já estava me sentindo muito com a mente aberta, entendendo mais as coisas que eu tinha passado e que eu tinha aprendido com aquilo, e que eu não queria viver mais aquela situação. Eu fico muito feliz que você tenha aberto os olhos. Você é uma mulher muito bonita, jovem, não aparenta a idade que tem. Não que a gente seja velha, tá, gente? A gente é jovem. Mas você não aparenta nem ter essa idade. Então, assim, você é menininha de tudo, com uma cabeça de um mulherão, né, no corpo de uma menininha. Então é muito bacana, fico muito feliz. Eu fico feliz toda vez que uma mulher olha para mim e fala assim: eu me libertei verdadeiramente. Hoje eu sei do meu valor, eu sei que eu me amo, eu sei que eu sou linda, maravilhosa. Eu cuido de mim, eu cuido do meu emocional, do meu corpo, do meu psicológico, da minha fé, né, do meu espiritual, principalmente. E hoje, Dulce, para fechar aqui a nossa entrevista, foi um bate-papo muito gostoso, gente. Eu conheci a Dulce num grupinho de YouTubers, né, onde a gente se ajuda, se dá dicas, e foi muito proveitosa essa entrevista. Eu gostei bastante. Espero fazer uma próxima com você, de repente sobre um outro assunto, ou sobre uma nova realidade, uma nova Dulce que está vindo aí, né, pela frente. Mas eu gostaria que, como fechamento de entrevista, você deixasse uma mensagem ali que seu coração pede para você deixar para nós, mulheres principalmente, porque o canal vale lembrar que ele é principalmente feminino, que os homens são bem-vindos sim, mas para aprender, para eles entenderem um pouquinho desse universo feminino e também para que eles possam tanto melhorar como homens, como também nos dar dicas, né? Porque, como você falou, ninguém é 100% culpado nem 100% vítima. Então, nós estamos aqui para abrir a nossa boca, falar o que a gente pensa, mas a gente também está disposta a ouvir o que a gente pode melhorar, né? Então, minha mensagem para vocês é para vocês cuidarem tanto do seu corpo físico, como do seu corpo, da sua parte espiritual, né? E de sua mente também, porque tudo isso faz parte de você, né? Corpo, mente e espírito. Eles precisam ser cuidados com bastante carinho, né? E às vezes com o dia a dia, com as tarefas de casa, com trabalho fora, com maternidade, tudo isso, a gente vai se esquecendo, né, da gente, de cuidar da gente, e acaba no piloto automático ali, fazendo coisas, nem se perguntando o porquê que eu tô fazendo isso, pra que eu tô fazendo isso. E às vezes vai esquecendo e passa anos e anos e você realmente não olhou para si. Então, você cuidando dessas três partes, né, do seu emocional, do seu espiritual, do seu corpo físico, você vai ter. Comigo aconteceu, eu tive muito mais clareza das coisas, né? E a terapia foi muito importante. Eu vejo também que as pessoas ainda têm muito preconceito em relação à terapia. E quando você se abre para um profissional, para ele te ajudar a te. Que ele não vai te julgar, mas que ele vai expandir sua mente, né? É muito importante, porque muita coisa que a gente faz é questão da mentalidade e às vezes é muito limitada. E você se abrir para ver o mundo de outra forma, de outro ângulo, com outro óculos, né? Vamos falar assim. Você pode conseguir sair daquela situação que você está, daquela dificuldade, daquela dor que você sente. Então, eu acho que é muito importante cuidar dessas três áreas da sua vida. Perfeito, Doce, muito linda a sua mensagem. Eu agradeço demais o tempinho que você conseguiu aí disponibilizar para a gente bater esse papo. Foi bem legal, bem gostoso mesmo. Cada uma de vocês me ensina muito. Eu gosto bastante de conversar com vocês porque cada uma tem uma visão
e a gente tem muitas trocas, né? E hoje conversando com você que é mãe solo também, assim como eu, embora tenha um pai presente, né? Da sua filha, mas não deixa de ter ali 90% da responsabilidade sobre Exato. você, porque a gente sempre diz que o filho é da mãe, e é da mãe E mesmo, né? Por tem, melhor que o pai seja. tem 30 dias no mês, a pessoa só vê 2 dias. Pois é, então, exatamente. Então foi muito legal a nossa troca. Gente, a gente vai ficando por aqui. Eu peço que vocês se inscrevam no canal da Dulce. Eu vou deixar aqui embaixo, tá? Vocês se inscrevam no canal da Dulce. Vai lá, dá uma força, dá um apoio. Se inscreve no meu também, né, gente? Pelo amor de Deus, não vai esquecer de se inscrever aqui. Mas também não deixa de se inscrever no canal dela. Vou deixar também aqui o Instagram dela para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho, conhecerem um pouquinho dessa mulher maravilhosa que hoje veio bater esse papo com a gente. Dulce, a você, minha querida, eu desejo que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você seja muito feliz, muito realizada, muito próspera, que a sua filha cresça um mulherão igual a mãe dela, viu? Só felicidade, só bênção, só coisas boas e que o nosso canal decole, né? Que já tá na hora e vai dar tudo certo. Desejo tudo de bom para você, tá, minha linda? Agradeço muito novamente por você ter aceito participar desse canal que ainda é pequenininho, mas com fé em Jesus Cristo ele vai crescer também. E a gente vai ficando por aqui, tá, gente? Um beijo para Obrigada pelo convite, vocês. Thalita. Deus abençoe sua vida, seu filho, sua família, sua casa. Tá certo? Amém, minha querida. Um grande beijo. Tô vendo os cachinhos da pequenininha aí. Oi, prazer, meu amor. Ficamos aí com um beijinho delas, tá, gente? Peço que se inscrevam, curte, comente, Não esquece. compartilhe, por favor, tá? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.